Queridos amigos, bom dia. Que esse dia seja de muita luz para todos nós, começando o mês de março. Que a gente possa sentir as emanações fluídicas dos bons espíritos, trazendo-nos coragem, força, bom ânimo, para que a gente possa vencer este mês com muita alegria, com muitas escolhas, com muita fé. Vamos iniciar hoje a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia, saiu a semear. E semeando uma parte da semente, caiu ao longo do caminho. E os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes crescendo as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, de 1 a 9. Mestre Jesus, que nesse momento sublime do Evangelho, possamos receber dos nossos amigos espirituais o encorajamento para que possamos sentir a grandeza do trabalho que o Mestre tem nos convidado, para que nós possamos melhorar e irmos a seu encontro. Que cada existência que temos percorrido com a sua importância, represente para este momento tudo aquilo que nós já construímos em nós, para que nós possamos também seguir as pegadas de Jesus numa ação constante ao bem. Mestre, que esse porvir de luzes possa ampliar o nosso olhar para tudo aquilo que o Senhor tem nos convidado a realizar. Que a doce e inefável paz, Senhor, deste amor incondicional, sustente-nos para que nós possamos redefinir e ressignificar todos os nossos atos, nossas atitudes, tendo em vista o bem-estar de cada um de nós. Que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Que assim seja, Jesus. Essa parábola, queridos irmãos, precisa ser muito bem compreendida. Ela traz ensinamentos belíssimos. Por isso, nós vamos dividi-la em dois momentos, trabalhando primeiro com Mateus 13, de 1 a 9. Nós precisamos entender a função daquilo que Jesus veio nos trazer. Então, nós vamos iniciar quando ele diz: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele reuniu grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Eu gostaria de convidá-los a refletir conosco, em todo o sentido.
essa parábola, ela tem uma riqueza em nossa vida que talvez a gente ainda não a compreendeu no verdadeiro sentido que ela vem nos ensinar. Ela é cheia de ações que precisam ser melhor interpretadas por nós, como espíritas que somos e que estamos nesta hora de transição, servindo a Jesus. Então, nós vamos, por isso, dividir esse momento para que a gente possa reconhecer a importância de tudo que ele vem nos mostrar. Primeiro, nós gostaríamos de analisar com os irmãos esse primeiro item de Mateus. Era um dia que Jesus havia saído de casa, sentou-se à beira do mar e em torno dele reuniu grande multidão. Quando a multidão chegou e reuniu, aconteceu algo que nós precisamos refletir, especialmente no verbo. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. E aí Jesus começa a trazer a sua primeira parábola. E a parábola, ela é um ensinamento didático que atende à necessidade da época, sabendo que a cultura judaica, ela tinha várias nuances que eram completamente necessárias de serem refletidas para as grandes mudanças. E o povo que reunia para estar com Jesus, especialmente esses que ficaram à margem do barco, quando Jesus entra no barco, nós vamos ver que era um pessoal simples. Eles eram lavradores, pescadores, viúvas, mães que precisavam tanto de um consolo, enfim, era aquela multidão de pessoas extremamente necessitadas. Mas a palavra nos fala, nos chama um outro olhar para todo o ensinamento do Divino Mestre, ele é profundo. Profundo e sublime, na menor expressão que nós vamos entender, como quando ele entrou numa barca. Então, entrou também precisa ser observado por nós como os ensinamentos do Cristo entram dentro de nós. De que forma a parábola do semeador penetra, entra em nossa intimidade mental. Então, nós vamos ver que todo o ensinamento do Mestre vai nos mostrar uma maneira de agir. Então, aquele que semeia, saiu a semear. Então, Mateus mostra que Jesus sentou-se à borda do mar após ter saído de casa. E ele continua. Aquele que semeia, saiu a semear. Todos os verbos que nós estamos vendo aqui, semeia, que é do verbo semear, saiu, que é do verbo sair, tem uma ação, tem um movimento. E semeando um trabalho, nós vamos ver então que a semente caiu ao longo do caminho. A semente caiu. Ele não colocou a semente caiu ao longo do caminho e os pássaros do céu vieram e a comeram. O que a gente pode pensar por isso? Quem são quem é o semeador? Não nos fala que o semeador deva agir utilizando-se do contrato com terceiras pessoas,
mas ele mesmo saiu a semear. Ele não chamou outros para fazer essa semeadura. E aqui é a primeira reflexão. Nós temos que olhar que Jesus não esperou que ninguém fizesse por ele. E nós vamos transferir agora, convidando a todos, a imagem do solo, da terra, do caminho, para o solo do Espírito, que é isso que a parábola vai nos ensinar. Então, a imagem do solo do Espírito que vai nos convidar a renovar nossa maneira de ver, de sentir, porque nós precisamos entender que todos nós somos obreiros da boa vontade e precisamos cultivar essa lavoura da elevação que o servidor do Evangelho é compelido a realizar. Então, se nós somos servidores do Evangelho, primeira coisa que nós temos que fazer, sair de si próprio, a fim de beneficiar os corações alheios. Isso é extremamente importante. E aí nós vamos ver que enquanto nós ficarmos presos em nós, no nosso lar, nas nossas atividades, nós não estamos servindo o Mestre como deveríamos servir. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Essa é uma frase de Emmanuel. Então, nós vamos ver que Jesus, quando ele traz para nós esse trabalho a parábola do semeador, é ele, o divino semeador, que vai iniciar para todos nós a sublime missão de auxiliar os nossos irmãos, especialmente aqueles que eram humildes, tratadores de animais, aqueles que continuavam ali em Nazaré, em Jerusalém, auxiliando, e muitas vezes os pescadores simples, aqueles que se sentiam injustiçados, pobres, doentes da alma, e muitos eram velhos, crianças, jovens e jovens mulheres. E aí nós vamos ver que Jesus semeia qual semente? Será que é trigo? Será que é arroz? Milho? Ele não fala, mas ele vai mostrar para nós que o semeador do céu, que é Jesus, ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Veja que sementes são essas. E aí nós vamos ver que quando Mateus narra que ele saiu a semear e jogou semente, os pássaros do céu vieram e comeram. O que será que ele está nos falando sobre isso? Nós entendemos que são aqueles que aproveitaram do primeiro momento, absorveram, mas nada fizeram. Se beneficiaram, mas não compreenderam. Ou seja, aqueles irmãos que ainda estavam vivendo um momento da sua imaturidade espiritual. E nós vamos compreendendo cada vez mais que em outro momento, o Evangelho nos diz, outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade e terra onde havia caído. Seríamos nós, queridos irmãos, esse solo, esse espírito que recebeu as sementes em nossos corações, mas nós estávamos ainda cheios de pedras das nossas iniquidades. E não conseguimos deixar com que essas sementes cresceram por causa do nosso orgulho, nossa vaidade. São as pedras do caminho que nós temos que vencer, as nossas indiferenças, nossa ociosidade.
Então, nós precisamos ver que muitos que receberam essa semente, precisa ser comparado, cada coração do caminho é comparável com o trato da terra espiritual. De que forma tem sido a nossa terra espiritual? Então, muitos foram soterradas. As pedras que caíram no pedregulho foram soterradas. Soterradas por quê? Pelos preconceitos, pelo espinheiral das nossas vaidades, das nossas ilusões. E essas sementes iriam pedir mais tempo para que elas pudessem desabrochar, crescerem livremente. Por quê? Porque não tinha ainda profundidade de verdade dentro de nós. E aí nós vamos ver que quando o Evangelho nos diz, mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram, não tinha profundidade. O solo do coração não estava preparado. Nós fomos atrás, mas não vimos que o cipoal de espinheiros que nós carregamos das nossas ilusões reflete justamente aquilo que está enquistado dentro de nós. Nós vamos ver que o que está enquistado dentro de nós, muitas vezes são parasitas, vícios morais, hábitos que não conseguimos mudar, que são aqueles pensamentos que geram a nossa inércia, que instalam em nós determinados pensamentos e que nos impedem de que a verdade possa ser absorvida. Nós observamos que temos também as terras abandonadas, terras órfãs, aquelas que anseiam pelo adubo da fé, mas ainda não conseguiram plantar dentro de si nem a esperança e nem o conforto. Até que nós vamos alcançar outra parte, que é essa que caiu, né, nos espinheiros e os espinheiros abafaram. Nós sempre seremos abafados por nossas ilusões enquanto nós desprezarmos uma vontade ativa para fazer com que a gente possa mostrar uma nova visão. E aí nós vamos ver que muitas vezes, hoje, nós podemos chamar a atenção até dos pais para a sua semeadura com os filhos, não reconhecendo-os como espíritos, e às vezes caímos num grande desencanto. Muitos ficam abafados pelas suas iniquidades. E hoje nós vamos ver que ontem, quando ele fala, outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, e outras 60 e outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Mas será que nós estamos tendo ouvidos de ouvir? Será que nós já podemos ouvir o excelso canto do semeador? Será que nós estamos também entendendo que o semeador continua a semear dentro de nós? E é preciso que a gente possa compreender que para que essa semente cresçam e multiplicam, eu preciso do sol da caridade. Eu preciso do sol que me fortalece para que eu possa contribuir com o bem-estar do outro. Nós não podemos mais ficar sendo motivados ou alimentados pelo vazio das nossas ilusões. Quem planta a verdade vai colher esta verdade na forma de luz, de bondade, de sentimentos nobres. Então, o convite para esse primeiro momento é que nós precisamos escutar as palavras do Cristo
para que nós possamos trabalhar enquanto é tempo e semear. Semear dentro dos corações amigos. E assim, Jesus, nós pedimos aos espíritos amigos que essas energias benéficas caiam dentro de nós, para reativar aquelas construções que nós já conseguimos realizar. Que o passe nos traga serenidade, nos dê força para prosseguir. E nós te rogamos, Senhor, que frutifique esta água que está ao nosso lado. Deposite nela a energia que vai provocar em nós força, coragem, novas esperanças, Jesus. Também queremos semear, queremos sair de nós para auxiliar aqueles que mais necessitam. Auxilia-nos, Mestre, a sair de nós, e que todos possam, nesse instante, receber o abraço carinhoso do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Que Jesus e Eurípedes nos abençoe, que assim seja.